Você já se perguntou o que é a constelação familiar? Se você já procurou vários vídeos, procurou entender, saber, provavelmente você deve ter encontrado 1 milhão de coisas, mas parece que ficou assim, faltando algumas peças. Então aqui nesse vídeo eu vou te explicar tudo que é a constelação familiar, para desmistificar de uma vez por todas para você, para que assim você, a sua família também recebam todos os benefícios que essa abordagem tem para te oferecer. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Priscila Uemura e sou consteladora familiar. A constelação familiar, na verdade, ela foi trazida à luz pelo alemão Bert Hellinger. Quem foi Bert Hellinger? Ele foi um missionário, aonde dentro de algumas dessas viagens, do qual ele foi para a África, ele começou a perceber que dentro das tribos havia uma que vivia em harmonia. Ele falava, gente, peraí, né? Que coisa diferente. Tantas tribos, né? Tantos clãs ali que eu estou observando, mas essa em específico sempre tá em harmonia, parece que eles não brigam, tá tudo bem, tá tudo ok com eles. E aí foi aonde o Bert Hellinger começou a entender que essa tribo respeitavam ordens, das quais ele denominou como ordens do amor. E olha só que interessante, né? Aí você fica perguntando, Pri, mas espera aí, ordens do amor? Como assim? Que ordens são essas? Na verdade, ele começou a entender que todas as nossas famílias, desde os tempos primórdios, nós viemos respeitando uma lei natural da qual rege os sistemas familiares. Que leis são essas? É a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Então foi o alemão Bert Hellinger que trouxe à luz essas 3 ordens, onde ele disse que se nós rompêssemos uma dessas ordens, é a que a gente acabaria fazendo o quê? Passando por conflitos na família, brigas, discussões, às vezes repetições de padrão familiar. O que seria isso? Às vezes uma dificuldade financeira, às vezes dificuldade em ter um relacionamento amoroso próspero, às vezes dificuldade com os filhos. E quando você vai observar, é como se estivesse repetindo um padrão de geração em geração, ou seja, é uma questão que acaba sendo transgeracional. E por que ele trouxe esse nome, constelação familiar? Eu não sei se você sabe, mas na verdade não é esse nome, constelação familiar. Na verdade, Bert Hellinger havia colocado o nome dessa abordagem filosófica como Familienstellen. Só que, de uma forma errônea, acabou sendo traduzida como constelação familiar. Sabia disso? Então, como que ela funciona na verdade? É importante a gente entender que tudo na nossa vida é sistêmico. Olha só, se você para observar, nós temos o nosso sistema respiratório, nós temos o nosso sistema digestivo, nós temos o nosso sistema circulatório. Então, tudo é regido por sistemas, aonde cada órgão vai assumir a sua devida função dentro de um organismo, certo? Quando a gente vai observar de um modo amplo, né, mais abrangente, nós vamos observar que também existe o sistema solar. Dentro do sistema solar é onde tem o Sol, o planeta Terra, tem Marte, Mercúrio, não é mesmo? E aí o que vai acontecer? Cada um está no seu devido lugar, mas vamos supor que esse daqui é o Sol, aqui está o planeta Terra, aqui está, sei lá, está Mercúrio, enfim. Se o Sol sai desse lugar e vai lá para Plutão, vamos pôr Plutão aqui, vem para cá. O que vai acontecer aqui com o planeta Terra? Vai causar um caos, não é verdade? Porque o Sol não está mais aqui por perto, então aqui não vai ter mais vida, vai criar maior tragédia, não é verdade? Dessa mesma forma, somos nós dentro do nosso sistema familiar, aonde cada pessoa tem a sua devida função. Então, dentro dessas ordens do amor que o Bert Hellinger nos trouxe, existe o pertencimento, aonde todos pertencem a um sistema familiar, independente do comportamento, independente da forma como a pessoa era, ela simplesmente pertence a um sistema, ok? Agora,
O que acontece também dentro de um sistema familiar? Se uma dessas pessoas saem do seu lugar de importância, deixa eu utilizar um exemplo. Vamos supor que aqui tá o pai, aqui tá a mãe e aqui tá o filho, certo? Pronto. Vamos supor que por algum motivo a mãe acaba sendo excluída do sistema familiar. Pri, como que a pessoa é excluída? Esse lugar ele vai ficar vazio, fica vago. E aí, o que vai acontecer? Nesse lugar que ficou vazio, é como se ficasse registradas todas as energias dessa pessoa que foi excluída. Através de que forma a pessoa é excluída? Através de julgamento, através de críticas, ou porque se separou, ou porque alguém falou mal, enfim, né? Ou porque às vezes a pessoa morreu, e às vezes as pessoas ficaram com pena, enfim, né? Existem várias coisas, porém, essa energia da pessoa, ela continua atuando no sistema familiar. Não foi porque a pessoa morreu que ela deixou de existir, porque existe uma história por trás disso tudo. E ele fica registrado nesse campo, nesse sistema familiar, certo? Então vamos supor que a mamãe aqui, ela saiu desse sistema por uma exclusão de alguma coisa. Aqui ficou totalmente registrado todas as configurações dessa mãe. E o que acontece? Se esse filho, ele começa a sentir que essa mãe faltou no sistema familiar, ele acaba fazendo o quê? Ele assume este lugar da mãe e passa a ter os mesmos comportamentos e atitudes. Por que ele faz isso? Porque esse lugar ficou vago. Lembra que eu disse que cada pessoa tem a sua devida função no sistema familiar? Se esse filho, ele sente que esse lugar está vago, ele vai suprir esse lugar. Porém, é o momento que as outras pessoas vão olhar para ele e dizer assim: você tá igualzinho a sua mãe, você tá igualzinho fulano de tal. Por quê? Essa pessoa que ela tá apontando acabou sendo excluída e ela quer mostrar que existe um lugar. Isso é o pertencimento e mostrar a função de cada um. E aí, quando essa pessoa traz essa mãe de volta, ou ela reconhece que a mãe tem o lugar dela, que ela tem a história dela, que tá tudo bem, a forma como foi, esse filho, ele volta para o lugar dele e não precisa mais assumir essa função que não diz respeito a ele, entendeu? Porque quando a pessoa tá nesse lugar, ela começa a sentir o quê? Ai, gente, eu faço de tudo, tá muito pesado, tá difícil seguir adiante. Ai, meu Deus, tudo sou eu. Essas pessoas que falam essas palavras, muitas vezes está assumindo funções que não são delas, tá? Isso é baseado dentro da lei do pertencimento para que todos olhem aquela pessoa que foi excluída, ok? Uma outra ordem que é interessante a gente observar, que o Hellinger nos trouxe, é a da hierarquia, que significa o quê? Quem veio antes precede o lugar de quem veio depois. Então, ou seja, vamos supor aqui aquela primeira história que eu acabei de contar, aonde o filho assumiu o lugar da mãe. Então, o que aconteceu? Às vezes, esse filho vai olhar para a mãe e vai pensar assim: nossa, mãe, tadinha de você. Ai, mãe, você não dá conta. Ai, mãe, a senhora tá muito assim. Ai, tá parecendo uma criança. Então, o que acontece? Isso é um rompimento da hierarquia. Porque dentro da hierarquia, um precede o outro. Ou seja, é uma ordem cronológica de quem entra dentro do sistema familiar. Certo? Então, quem veio antes dentro desse sistema familiar? Ah, primeiro veio a mãe, veio o pai, depois veio o filho. Ok, aqui está a ordem cronológica. Ah, e depois veio um outro irmãozinho. Ok, esse irmãozinho tem o lugar dele. Se essa ordem ela é rompida, o que vai acontecer? Esse filho ou essa pessoa que está rompendo a ordem vai começar a causar atritos dentro de casa, começa a criar muita briga, dificuldade de conversar, às vezes com o filho, às vezes com o marido, às vezes com a esposa. Por isso que é importante a gente compreender que existe essa ordem do amor, que é a hierarquia. Porém, existe também a terceira ordem, que é a do equilíbrio, aonde existe o dar e o receber. Eu entrego e você toma algo de mim. É aqui que é importante as pessoas compreender que existe o equilíbrio entre as pessoas. Então, vamos supor que aqui
tá um relacionamento, né? Tá um casalzinho aqui bonitinho, né? Um querendo contribuir com o outro para que esse sistema familiar siga adiante. E aí, dentro desse sistema, é imprescindível aonde um faça um pouco pelo outro, para que esse relacionamento fique equilibrado. Quando é que essa relação ela se desequilibra? Quando uma pessoa faz demais pela outra e a outra só recebe, entendeu? Se essa pessoa que só recebeu, ela não consegue ou não faz nada para retribuir aquilo que ela recebeu, que seja um favor, que seja um carinho, que seja uma ajuda, porque relacionamento é uma parceria também. Então, o que vai acontecer? Aqui, se entrar nesse desequilíbrio, um não entregar para o outro na mesma intensidade e um pouquinho só a mais para que o outro retribua, o que acontece é aonde às vezes causa também um desequilíbrio e rompimento dentro da relação. As pessoas acabam se separando ou elas acabam discutindo sem saber os motivos que estão levando elas assim. Porque é como se aquele que entregasse demais tivesse feito muito pelo outro. E esse daqui acaba se sentindo em dívida. E quem sente em dívida acaba fazendo o quê? Eu me retiro desse lugar porque eu não consigo pagar na mesma intensidade que aquela pessoa me entregou. E é essas horas que às vezes os relacionamentos acabam entrando em conflito também. A melhor forma de você poder estar fazendo com que esse relacionamento ele entre em equilíbrio é compreender que 50% é de cada, 50% de um, 50% do outro. Dessa forma, os dois conseguem se equilibrar. Por exemplo, Pri, como assim 50% de cada? A gente assume responsabilidades quando nós assumimos um relacionamento com alguém. Então, não existe só uma pessoa que é responsável para que essa relação siga adiante. Existe a minha parcela de responsabilidade e existe a parcela de responsabilidade do outro. Então, nós dois vamos fazer um pouco para cada um para que essa relação se sinta equilibrada e siga adiante. Então, basicamente, a constelação familiar ou a Family Talent, ela nos traz à luz essa forma de observar ou de reconciliar aquilo que não foi olhado, aquilo que foi excluído ou aquilo que foi desequilibrado dentro do próprio sistema. Quando cada um vem voltando para sua devida função, o que acontece? As pessoas começam a receber ainda mais os benefícios. É onde começa a vir mais harmonia dentro da família, onde a pessoa se permite olhar melhor para um relacionamento amoroso, onde os casais começam a se unir, compreendendo mais um ao outro, onde tudo começa a fluir. A energia flui dentro da vida da pessoa, flui às vezes na vida amorosa, às vezes na vida financeira, na vida profissional. Depende da área que você esteja percebendo aonde que desequilibrou ou que de repente rompeu. É isso que a constelação familiar ela nos traz, um lugar para cada um dentro do nosso sistema, certo? Então eu espero que esse vídeo tenha dado uma clareada para você sobre o que é a constelação familiar. E você conseguiu identificar alguma coisa dentro da tua vida onde a constelação familiar pode estar contribuindo para você também? Escreve aqui nos comentários para me contar o que você achou desse vídeo e se girou alguma chave dentro de você. Então é isso, espero que você tenha gostado. Um grande beijo maravilhosa e até mais!